Mais uma vez aqui com vocês, terceiro A, B e C. Lembrando que o terceiro A é o professor José Roberto, então qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com ele. Terceiro B e terceiro C é comigo, tá? Então, independente de ser o professor, a gente está trabalhando em conjunto, tá ok? A gente está finalizando essa semana, enviando as atividades de exatas todas na quarta-feira, tá? De matemática, então a gente está finalizando com essa aula. Ela foi menor a quantidade de aulas da semana. Normalmente a gente tem 6 aulas por semana de matemática, mas como nessa semana a gente está iniciando, a gente teve as apresentações na segunda e terça-feira, e hoje que a gente está começando diretamente as nossas atividades diárias de cada disciplina, a gente reduziu um pouquinho, até para vocês irem se acostumando com o ritmo, tá certo? Mas lembrando que a partir da semana que vem a gente vai ter 6 aulas de matemática por semana, ok? Como conversado lá no comecinho da apresentação, eu falei que essa semana a gente ia estar revendo alguns conceitos básicos para o terceiro ano. Então eu escolhi para essa aula, a gente vai rever nessa aula equação polinomial do primeiro grau, tá certo? Porque ele é um conteúdo lá da sétima série do ensino fundamental, mas que a gente usa muito para resolver questões do terceiro ano, tá? Então, como a gente está só lembrando, vou só pontuar alguns conceitos e depois a gente vai fazer a aplicação com exercícios, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala de uma equação polinomial do primeiro grau, a gente primeiro tem que caracterizar ela. Ela é toda a equação em que é do tipo ax mais b é igual a zero, onde esse a, que é o número que acompanha o x no nosso caso é a variável, é a nossa incógnita, e o b, que é o número sozinho, o termo independente, ele tem que ser números reais, tá? Então, a e b são números reais, e toda equação do primeiro grau é do tipo ax mais b igual a zero. Para resolver esse tipo de equação, a gente isola a incógnita, tá? Nesse caso, como a nossa variável é x, para resolver a gente vai isolar o x e fazer as operações inversas com cada um dos outros termos que sobraram, ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Considere a equação polinomial de primeiro grau a seguir e determine o valor de x que satisfaz a equação. Olhando essa equação, eu consigo perceber que ela é de primeiro grau, porque o maior expoente de x é 1, só que ela não está organizadinha. Tá vendo que a gente tem que primeiro aplicar a distributiva em cada um dos termos, antes e depois da igualdade? Então, a gente vai fazer isso. Antes da igualdade, eu vou multiplicar esse 2. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para poder marcar com vocês. Vou fazer a distributiva do 2 com esse primeiro termo, do 2 com o segundo termo. Depois o menos 5 com o x e menos 5 com menos 1, certo? Obedecendo o jogo de sinal sempre. Então, vai ficar 2x, 2 vezes x é 2x, 2 vezes 3, 6. Menos 5 vezes x é menos 5x e menos 5 vezes menos 1 é mais 5. Agora, a gente vai isolar todo mundo que tem x, que é esse 2 e esse menos 5x. Lembrando que tudo que troca de lado da igualdade, a gente troca a operação, né? Então, vai ficar esse 5x passa para cá somando, 2x mais 5x, 7x. E esse 6, que é positivo, passa para cá subtraindo. Então, 5 menos 6, menos 1. Esse 7 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, o x é menos 1 sobre 7. Então, o valor de x que satisfaz essa equação é x igual a menos 1 sobre 7. Tranquilo? Se por acaso vocês quiserem tirar a prova real, pode, gente. É só substituir nessa nossa equação aqui, ó. Onde tem o valor de x, você coloca o menos 1 sobre 7. E do lado de cá, a mesma coisa, menos 1 sobre 7. E você vai observar que a gente tem dois valores iguais, ok? Esses exemplos a gente não precisa copiar, que agora a gente vai fazer um pouquinho diferente.
que eu vou passar exemplo com vocês só prestem atenção como que faz. No final do vídeo vai ter o que eu quero que vocês façam no caderno, tá bom? Isso aqui é só para a gente relembrar junto e o de vocês está no final do vídeo, ok? Vamos fazer mais um exemplo então de equação polinomial do primeiro grau, né? Considere a equação polinomial de primeiro grau a seguir. Determine o valor de x na equação. Também é uma equação de primeiro grau que não está organizada, a gente tem que organizar. E um grande assustador de alunos é esse doisinho aqui no denominador. Porque todo mundo fala que quando aparece fração, fica mais difícil. Não é, gente. Nesse caso, esse 2, ele pode passar para lá multiplicando esse segundo termo. Então, a gente vai multiplicar. Que jeito? 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. E esse 2 vezes 4, eu tenho 8. Aí, eu vou multiplicar 8 vezes x, 8x. E 8 vezes menos 3, menos 24. Agora sim, a minha equação está organizada e eu vou isolar quem tem x. Então, eu vou passar para a esquerda esse 8x negativo. Ele vai ficar menos 8x. Então, 2x menos 8x, menos 6x. E vou passar esse 2 que está somando, subtraindo. Menos 24 com menos 2, menos 26. Quando eu tenho sinais iguais antes e depois da operação, né, fica tudo positivo, é o velho jogo de sinal, menos com menos vira mais, né? Então, eu vou ficar com esse 6, que está multiplicando, passa dividindo. 26 sobre 6. É uma fração que dá para reduzir ela. A gente só para quando a fração for irredutível, tá? Na matemática, a gente simplifica ao máximo todas as respostas. Então, 26 e 6 é divisível por 2, onde 26 dividido por 2 é 3 e 6 dividido por 2, 3. Então, o valor de x que satisfaz essa minha equação de primeiro grau é 13 sobre 3. Tranquilo, gente? De primeiro grau foi, né? Então, já vou aproveitar, falar com vocês agora da de segundo grau, porque também é um conteúdo do ensino fundamental, só que a gente costuma ver ele lá no nono ano, tá? Equação polinomial de segundo grau. Enquanto no segundo a gente tinha o maior expoente, enquanto no primeiro a gente tinha o maior expoente 1, no segundo grau a gente vai ter uma variável com expoente 2. Tá vendo aqui, ó? A gente tem um x com expoente 2. A gente tem um x com expoente 1, quando não aparece é como se fosse 1. E a gente tem um termo independente, que ele não depende da variável x. Então, a gente tem 3 termos numa equação polinomial do segundo grau. Cada termo, ele tem um coeficiente, que é o número que acompanha. O número que acompanha o x ao quadrado a gente chama de coeficiente A. O que acompanha o x a gente chama de coeficiente B. E o termo independente, o que está sozinho, a gente chama de C. Tá certo? Então, uma equação do segundo grau tem que ter essa cara. E várias contribuições matemáticas surgiram para facilitar nossos cálculos. Nesse caso, a famosa fórmula de Bhaskara nos ajuda, né? Para resolver a fórmula de Bhaskara, a gente calcula. Eu gosto de calcular separadamente. Tem gente que usa a fórmula lá com o delta já dentro da raiz. Eu gosto de calcular esse delta separadamente, onde ele é b ao quadrado menos 4ac, e o valor de x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Por que eu gosto de calcular separadamente o delta? Porque esse delta ele já me diz muito sobre a minha equação de segundo grau. Por quê? Eu assumo valores para delta. Ele pode ser nulo, delta igual a zero. Ele pode ser positivo, delta maior do que zero. E ele pode ser negativo, delta menor do que zero. Essas informações me diz sobre como são as raízes da equação polinomial de segundo grau. Eu sei que elas são duas. Mas se o meu delta for igual a zero, eu sei que essas duas raízes são iguais. Se o meu delta for positivo, maior que zero, essas duas raízes minhas vão ser valores diferentes. E se meu delta for negativo,
não tem raiz real, não tem nenhuma raiz real. Aí ela entra só nos complexos que a gente vai estudar no final do ano, tá certo? Então, recapitulando, delta maior igual a zero, duas raízes iguais. Delta maior do que zero, duas raízes diferentes. E delta menor do que zero, não tem raiz real, ok? Então, nós vamos fazer dois exemplos também da mesma forma, tá? Como a gente fez no do primeiro grau. Então, primeiro exemplo. Considere a equação polinomial de segundo grau a seguir. Determine os valores de x que satisfaz a equação. Bom, eu tenho uma equação de segundo grau completa. Eu tenho o termo a, que é o que acompanha o x. Eu tenho o x ao quadrado. Eu tenho o termo b, que é o que acompanha o x. E eu tenho o termo c, que é o termo independente. Então, tirando esses valores primeiro de a, b e c, eu tenho que o a é 3, o b é menos 7 e o c é igual a 4, certo? Vou calcular agora o valor de delta. Delta eu sei que é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou substituir o b. Quem que é o b? Menos 7. Substituir aqui no b o menos 7. Quem que é o a? O a é 3. Substituir 3. E o c é 4. Aí a gente vai fazer as operações, né? Primeiro, potência, menos 7 ao quadrado é 49, menos 4 vezes 3 vezes 4, 48. Então, o meu delta é igual a 1. Bom, eu já sei que eu vou ter duas raízes para essa equação diferentes. Duas raízes diferentes, ok? Vamos ver quem são elas. Para achar a raiz, eu vou usar a fórmula menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. E vou substituir. O meu b, ele é menos 7. Coloquei ele entre parênteses porque ele é negativo, né? O delta é 1, que eu acabei de encontrar, e o A é 3, que eu tirei lá do comecinho do enunciado do exercício. Então, menos com menos fica mais, raiz de 1 é 1. Lá na parte de cima, no numerador, eu vou ter 7 mais ou menos 1, e embaixo dividido por 6. Então, vamos achar o x'. O x' eu vou fazer ele com negativo, tanto faz a ordem, tá? 7 menos 1 é 6, 6 dividido por 6 é 1. E x, duas linhas, 7 mais 1 dividido por 6 dá 8 sobre 6. Lembra que eu só paro se a fração for irredutível? Nesse caso aqui, ela dá para reduzir. Então, a gente vai dividir esses números por 2. 8 dividido por 2, 4, e 6 dividido por 2, 3. Então, meu conjunto solução é 1 e 4 sobre 3. Certo, gente? Tranquilo? Relembraram? Né? Então, para finalizar, a gente vai fazer mais um exemplo dessa de segundo grau, tá? Nessa de segundo grau, a gente vai resolver e só vai escolher a resposta certa de acordo com o resultado que a gente encontrar, ok? Então, considere 5x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a zero, uma equação polinomial de segundo grau. Referente à quantidade de soluções reais para essa equação, é correto afirmar que a equação, eu só estou falando das raízes, de como elas são, não está me perguntando de como que é. Então, lembra lá do comecinho? Se eu encontrar o valor de delta, eu já consigo identificar a minha resposta certa, tá? Então, eu tenho uma equação do segundo grau completa, eu tenho os termos a, b e c, onde o a é o que acompanha o x ao quadrado, então ele vale 5. O b é o que acompanha x, então ele vale 3. E o c vale 5, certo? Jogando na fórmula do nosso delta, b ao quadrado menos 4ac, o b eu substituo por 3, o a é 5 e o c é 5. Então, 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 5 é 100. Então, delta vai ficar 9 menos 100 é 91. Faltou um menuzinho aqui, ó. Negativo. Então, lembra lá do estudo? Quando o delta for menor do que zero, a gente não tem solução real. Então, a gente não tem nenhuma solução real. A resposta certa é a letra C. Por que eu fiz só até o delta? Porque está perguntando somente como que são as raízes. Se perguntasse quem são as raízes, aí eu ia ter que fazer aquela outra formulazinha, tá? Para achar o x' e x duas linhas.
Ok, gente? Então, essa aula a gente pincelou, relembrou conceitos de equação do primeiro grau e do segundo grau. Então, o que vocês vão fazer agora? Vai fazer esses 3 exercícios no livro de vocês, vocês vão pausar o vídeo, vai copiar esses 3 exercícios, que quando eu for pedir a devolutiva, eles vão ter que estar pronto para poder avaliar, certo? Então, esse primeiro e esse segundo é de primeiro grau, e esse terceiro é só aplicar equação do segundo grau. Na letra D, só que a gente tem que desenvolver esse produto notável, mas vocês já sabem, né, como é que a gente resolve o produto notável. Desenvolve a equação e depois resolve, tá ok? Então, para essa semana são essas atividades. Lembrando que o caderno de vocês tem que estar organizado. A forma como eu vou avaliar esses exercícios ainda não foi definida, então é bom que vocês já deixem tudo organizado, porque depois, quando tiver a nossa plataforma, é só encaminhar, tá ok? Então, façam esse exercício e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês.